Esse canal aqui é o Abençoando Você e eu sou a Cecília Leles. Aqui nós vamos tratar hoje de um tema muito interessante. Como agir quando todas as portas se fecham na nossa vida ou em alguma área específica da nossa vida e como trair a abundância, que passo seguir? Eu vou falar aqui de 6 passos para você, então fique até o final, combinado? Mas antes eu te peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, as novidades, e também temos as playlists aqui no canal, ok? Curta e compartilhe, e comente também o que você achou do vídeo. Vamos começar? Então vamos lá. Como abrir as portas quando a nossa vida está travada? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme que fala Em Busca da Felicidade, com Will Smith, onde ele é um homem que está desempregado, ele quer trabalhar no mercado financeiro, ele tem um filhinho dele e ele vai andando pelas ruas dos Estados Unidos, ele mora na rua, mas ele continua lutando, até que ele consegue a vitória. Eu não sei se vocês sabem, mas esse filme é baseado em fatos reais. Teve um homem chamado Chris Gardner, tem ele, né? Ele é um mega investidor, ele trabalha na bolsa e ficou milionário. E essa história se baseia na vida dele. Pense quando ele estava vivendo aquilo, aqueles momentos de dificuldade. E não era só ele que estava vivendo, era ele com seu filho criança. Ele sentia que as portas estavam fechadas porque elas estavam, mas ele não desistiu. E ele seguiu, e ele é um homem real. E tem uma frase dele que eu vou ler para você aqui, e que me inspira muito. Olha o que ele falou, que interessante. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai conseguir. Se você quer alguma coisa, corra atrás. Se a porta da sua vida está fechada em alguma área, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área da saúde, seja na área espiritual, relacional, não importa. Se você sente que está fechado, você tem 2 opções: se vitimizar, ficar nas suas crenças limitantes e seguir com uma vida abaixo daquilo que você pode ter. Ou você não. Você vai decidir que você não vai viver mais assim, que você vai acreditar nos seus sonhos. E digo até que, se você está com os seus sonhos lá embutidos, acreditando que eles não são para você, é a hora de você desengavetar seus sonhos. Ou é a hora de você começar a sonhar. Mas para você sair da etapa de abrir as portas, caminhar e chegar no seu objetivo, existem etapas, existem passos que você deve seguir. E eu vou dar 6 passos aqui para você. Tem uma frase muito bacana daquele astrônomo e físico que teve uma doença degenerativa, o Stephen Hawking, que ele escreveu vários livros, faleceu, e ele ficava na cadeira de rodas, e ele foi toda a musculatura dele foi atrofiando, ele depois mexia com os olhos, e o computador comunicava. Ele escreveu livros, ele começou com essa doença com 21 anos e foi até 76. Ele diz: não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Você está vivo? Você está viva? Claro que sim, senão você não estaria vendo esse vídeo. Então há esperança. É possível romper essa estagnação, é possível romper. E eu vou te dar 6 chaves. E para falar dessas 6 chaves, eu peço que você leia na Bíblia o livro 2 Reis 4, de 1 a 7, que fala de uma mulher viúva que tinha 2 filhos. Provavelmente eram filhos crianças, porque na cultura hebraica era um homem, era uma cultura patriarcal, era o homem, os homens que sustentavam a casa, os homens que traziam a provisão. E quando a mulher perdia o seu marido, ela era viúva, normalmente eram os filhos ou algum homem da família que cuidava, senão ela ficava desamparada. E nesse caso ela estava desamparada.
Então, provavelmente, os filhos dela eram crianças ainda. E essa mulher, o marido dela, ele foi vamos dizer assim, um discípulo de Eliseu. E Eliseu foi procurado por ela e ela pediu ajuda. Por quê? Como ela estava endividada, eles iriam levar os seus filhos como escravo. Era um costume, quando uma pessoa não tinha condições de pagar alguma dívida, os filhos ou a própria pessoa se entregava como escravo para poder quitar essa dívida. Então ela estava numa situação de miséria, de viuvez, de carência e de perdas de familiares. Tudo que você possa imaginar de coisas negativas, essa viúva, que nem o nome dela é citado aqui, ela estava vivendo. E ela paralisou? Ela aceitou que as portas estivessem fechadas para a vida dela? Não, ela lutou. Como esses dois homens que eu citei antes aqui no vídeo, ela também não aceitou e ela foi procurar Eliseu. E aí, Eliseu dá orientações para ela. E aí vamos falar das 6 chaves, que é ter, a primeira chave, segundo, conexões, agir, a terceira chave, fé, mentoria, e aí a mudança chega até você. Agora eu vou explicar o que é cada uma dessas 6 chaves, fique aí até o final. Então a primeira é ter. Que ele virou para ela e falou para a mulher assim: o que você tem na sua casa? Ela falou: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ok. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer. O que você tem dentro de você? Quais são suas capacidades? Você está com as portas fechadas da sua vida, mas você tem capacidades. Quais foram as dificuldades que você já superou? Que área que você tem expertise? Você é bom nos negócios em que área? Você é formado em quê? Você sabe cozinhar? Na sua vida relacional, quantos problemas você já superou nesse casamento, nesse relacionamento que você já superou? O que você tem de maturidade? O que você tem de habilidades? O que você conhece de Deus? Quantas experiências espirituais você já teve? Isso tudo está dentro de você. Porque muitas das vezes, quando estamos em momentos de crise, com portas fechadas, nós acreditamos que não podemos mais, que estamos velhos demais, novos demais, pobres demais, feios demais. Tem pessoas que têm baixa autoestima. Então é a hora de você buscar a sua identidade. Você é do jeito que você nasceu, no local que você nasceu, tem um propósito. Você não é um engano. Deus não se engana. Então a primeira chave é ter. Olhe para dentro de você. E ela pegou esse azeite. E aí Eliseu orientou ela, falou assim: vá aos seus vizinhos e busque o máximo de botijas, um recipiente, que você puder, o máximo. E ela e os filhos saíram procurando e foram colocando. O que isso significa? Significa que no segundo nível, quando você vai montar um negócio, você vai reestruturar seu casamento, você vai reestruturar sua vida espiritual, sua saúde, seus filhos, qualquer área da sua vida, chega um momento que, além de olhar para dentro das suas capacidades, você precisa fazer conexões. Você precisa procurar pessoas para que você possa ter uma rede de apoio, porque sozinho a gente consegue um nível. Em grupo, com um grupo coeso, um grupo que pode até ter pessoas com habilidades diferentes, mas quando a gente se junta com outras pessoas com o mesmo propósito, ou com pessoas com a mesma conexão, com pessoas positivas, com pessoas generosas, quando a gente faz o chamado networking, a gente consegue tudo com mais qualidade e mais rapidez. Veja o próprio exemplo da igreja. Jesus, ele andava com os discípulos. Ele não era sozinho. A própria igreja, Paulo e mais um, eram de 2 em 2. A gente sabe que esse princípio das conexões corretas nos fazem crescer. Obviamente, se estivermos andando com pessoas que nos puxam para baixo, pessoas que não têm propósito, pessoas que vivem, deixam a vida os levar, não vão nos fazer crescer, vão nos fazer cair. Não é ser interesseiro, é ser sábio. Terceira chave. Depois, eles foram colocando, para colocar aquele azeite dentro dos potes, o que eles fizeram? Foi orientado para eles irem para casa, fechar as portas, ela com os 2 filhos, e encher. E aí, o que ela fez? Ela fechou as portas e ela e os filhos deitaram
azeite nos vasos. Isso significa a terceira chave, que é o quê? O agir. Depois de você olhar para dentro de você mesmo, depois de você buscar conexões de sucesso, seja na igreja, seja na sua vida de relacionamento, amizade, profissional, o que você tem que fazer? Você tem que agir. Muita gente para nessa parte. Muitas das vezes a pessoa até age, mas ela age falando, contando para todo mundo o projeto, contando que quer ter um bebê ou que está grávida, ou contando que está num relacionamento novo. Não, não é isso que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos aqui que a gente tem que agir, mas em silêncio. Ela fechou a porta. E aí a lei da abundância vai começando a movimentar na sua vida. E as portas começam a se abrir. O mundo espiritual, o mundo, ele vai dando sinais que a porta, que a lei da abundância está começando a funcionar. Coisas vão acontecendo, coisas positivas, um telefonema, um pequeno negócio, algumas pessoas que você vai conhecendo, um dinheiro que já vai entrando, a saúde que já vai melhorando, o casamento que já vai sendo restaurado, um filho que vai voltando a ter mais comunhão com você, e é um processo. A quarta chave é o seguinte, foi muito interessante, quando no verso 7 ela fala, o azeite parou, eles foram colocando o azeite nas botijas. O azeite parou quando seu filho disse, não há mais nenhum vaso. Essa é a lei que a gente chama a lei da fé. Quanto mais a gente acredita num projeto, a gente visualiza, mais a gente vai tendo força de seguir. Porque o que é a fé? A fé fica muito claro em Hebreus 11:1. Eu vou ler para você uma versão na linguagem de hoje, que eu acho muito claro. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a fé. A partir da hora que ele falou, acabou as botijas, a partir da hora que você fala, não, eu não consigo mais do que isso. Eu estou no meu limite, não existe mais aonde desenvolver, crescer, aprender, ser curado. É ali que você vai parar. Então, a sua mente, que é a sua fé em ação, é que te limita. Fé é diferente de esperança. A fé é a certeza. É quando você vai montar um negócio, você já visualiza ele. Quando você vai casar, você já imagina como vai ser a pessoa. É quando o seu filho, você quer gerar um filho, você já imagina o seu filho. É quando você tem um ministério, você já imagina você louvando, você pregando. Fé é isso, você já visualiza e você sente como se você estivesse vivendo aquilo. Isso é fé. Você traz com a fé a existência daquilo que está no mundo espiritual concretizando no mundo físico. Você já imagina seu negócio, você já imagina seu carro. Você entendeu? E essa é a fé. Na hora que acabou as botijas, que é o recipiente para receber, parou de multiplicar o azeite. Como está o seu recipiente? Como está a sua fé? Você cabe mais sonhos, mais propósitos? Se sim, você vai receber mais. E a quinta e penúltima chave da abundância. Depois que encheu todas as botijas e acabou, a viúva procurou Eliseu e pediu orientação para ele. E ele orientou, ele disse o seguinte, para ela pegar o azeite, vendê-lo, pagar a dívida. E o restante que sobrasse serviria de sustento para ela. Então, eu falo aí a quinta e a sexta lei, que a gente já está finalizando o vídeo. A quinta lei é o seguinte, ela procurou Eliseu, procure mentorias, procure pessoas especialistas dentro daquela área. Pode ser uma pessoa especialista na área financeira, na área jurídica, na saúde, nas questões espirituais, nos relacionamentos. Não procure fazer as coisas sem procurar uma mentoria, um pastoreamento, um acompanhamento, porque eles vão ser objetivos e assim com um olhar clínico para te orientar. São pessoas que se especializaram. Muitas das vezes a gente tem um certo orgulho, uma certa arrogância e a gente não recebe a abundância total. Por quê? Porque a gente não tem humildade de procurar conhecimento nas pessoas certas, nos lugares certos. Às vezes com um médico, com um pastor, com uma mentoria, com um coach, com um profissional da área de finanças, na área de psicologia, ou seja, na área que for. Porque Deus
Deus, ele permite que as pessoas ajam. É assim que ele quer. É nas relações que nós chegamos no nosso potencial. Porque o homem é um ser social. Deus assim o quis, não é verdade? E a partir daí que ela recebeu, além de pagar a dívida, quitar a dívida, sobrou. Isso é o quê? Sobrar. Aqui significa abundância. E abundância vai gerando na sua vida, porque Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Sim, passaremos por provações, por dificuldades, mas a prova é para você passar para o outro ano. Não é para você ser reprovado e ficar infinitamente naquela posição. Não creia que você tem que viver uma vida abaixo daquilo que você merece. E o que você merece é conforme a sua fé. Deus é bom, Deus é abundante. Receba. E quando você receber, use da generosidade para doar conhecimento, amor, ajuda material e espiritual. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro. Eu abençoo você. Tchau, tchau!